Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma live literária. Estamos aí em plena sexta-feira, 7 horas da noite, para bater papo literário, jogar conversa fora. Mentira, aqui a gente não joga conversa fora, não. Aqui a gente fala muito sobre literatura, faz sorteio, dá boas risadas. Ai, é aquele jeitinho que a gente gosta, né? Para quem vem acompanhando, ao longo dessa semana a gente recebeu aqui muitos autores e muitas autoras num ritmo acelerado de entrevistas, o que foi uma delícia. Então, quem quiser assistir as entrevistas geradas nessa semana, já corre lá no canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, do livro Não Me Livro. Já se inscreve, já dá o estrelinha para poder aí acompanhar todos os autores entrevistados, não só nessa semana, né? Mas ao longo do mês. Hoje vamos até 11 horas, 11h30 da noite, batendo papo literário. E depois a gente para, só volta segunda-feira, tá bom? Muito bem, pra gente dar continuidade aí a essa frenético ritmo, né? Que a gente gosta. A gente vai conversar agora, trocar uma ideia, conhecer um pouco mais. Um escritor que já esteve aqui no projeto. Na verdade, ele já esteve aqui, eu acho que uns 2 anos, se eu não me engano. E agora está voltando mais uma vez para falar sobre seu livro, processo de escrita, projetos futuros, entre outras coisas. É óbvio que eu estou falando aí do escritor nacional Alan Borba. Ele que tem no mercado Marieta e o Tenente Vermelho, livro 1, 1934, A Democracia Liberal. Vamos conversar com ele, que eu adoro o Alan, gente. Pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Alan, vou enviar. Oi, Monique. Boa noite. Eu estou vendo, meu escritor! Alan, que saudade que eu tenho de você, Alan! Muita saudade. Tudo bem? Tranquilo, e você? Eu estou ótima. Que bom ter você no meu projeto de novo, Alan. Você teve aqui o quê? 2021? Quando a minha obra foi a vencedora do concurso The Arts, na categoria. Já tem isso tudo, Alan? Eu venci naquele ano e estiquei o prazo na plataforma por mais 2, até para fazer a preparação toda, para poder lançar agora na versão e-book e também daqui a alguns meses na versão expressa. Ai, que alegria pegar Marieta nos braços, gente. Para quem não está entendendo, Marieta já é figurinha aqui no podcast. Aliás, Alan, você sabe que toda vez que eu recebo aqui um historiador, um escritor que tem uma obra voltada para essa temática de ditadura, 1920, a Revolução de 29, eu sempre falo de você. Eu falo, mas eu já recebi um escritor aqui, o Alan, que ele tem um livro assim, assim, assado, e Marieta está sempre nas minhas conversas. Por quê? Gente, Marieta me marcou tanto, porque não é só um livro escrito num período, tem todo ali uma atmosfera de uma personagem forte numa época onde a mulher nem sequer tinha o direito de votar.
Então o Alan veio construindo essa pegada e na primeira live já foi um estrondo de sucesso. Não é à toa que ele ganhou o prêmio aí do Whats 2021. Ai, que maravilha! Alan, você está morando no mesmo estado? Sim, no mesmo estado, na mesma cidade, no mesmo bairro, aqui no Meia. E eu me orgulho muito de viver, com uma história muito interessante, em que alguns acontecimentos importantes na história da cidade e do Brasil se desenrolaram aqui no bairro do Meia. O bairro onde foi inaugurado o primeiro shopping center do Brasil, o bairro em que Luiz Carlos Prestes e Olga Benário se esconderam durante a perseguição que sofreram após o levante de 1935, e um bairro que eu tenho como a essência, que é a quintessência do subúrbio carioca. É um bairro com uma personalidade muito interessante, com uma cultura muito interessante, com uma história também muito interessante, com uma população muito receptiva, os moradores aqui do Meia, tanto do comércio quanto as outras pessoas que eu conheço. Enfim, é um bairro que eu gosto muito de viver. Aí, gente, o Meia é do lado da Tijuca. Sim. Eu sou da Tijuca, o Alan é do Meia. O Alan, vamos tomar um café, vamos? Vamos sim, com certeza. Quando a Marieta tiver físico, vamos tomar um café para eu pegar com você? Com certeza, está marcado. Você foi à Bienal esse ano? Eu não pude ir à Bienal esse ano, porque, infelizmente, eu estive envolvido eu tive que fazer toda a preparação, a diagramação da obra. Eu tive que aprender muitas coisas sobre diagramação que eu não sabia. Eu achava que a parte mais difícil do livro fosse escrevê-lo, mas essas tarefas do pós-escrita também consumiram um tempo relativamente alto, e que eu, infelizmente, não pude comparecer nessa Bienal. Eu já compareci nas duas anteriores eu pude comparecer, pude estar atento a diversos lançamentos. Um evento que eu fui agora essa semana foi na Feira do Livro Vermelho, que aconteceu no Sindicato de Telecomunicações, ali na Tijuca mesmo. Não soube. Moraes e Silva. Eu acho que ainda está acontecendo esse evento. Eu vou enviar depois o banner dele para que você possa dar uma olhada. Mentira, porque você anda aqui na Tijuca, eu de repente dou até uma passada lá. Tem outros autores também aqui da Tijuca que eu posso enviar. Sim. Quem sabe a gente não se encontra ou reencontra lá. Vai ter a Flip, né? Sim. Tu vai na Flip? Não, na Flip eu não poderei ir. Eu iria, se eu já tivesse com a versão impressa pronta, eu com certeza iria. Mas eu não consegui aprontar tempo, então eu vou deixar para a próxima edição. Muito. Será que Bienal em São Paulo vai estar tudo certo para tu estar lá? Tomara que sim, espero que sim. É um processo, né, Alan? São diversas barreiras que o escritor brasileiro precisa superar para que possa atingir até mesmo o patamar dos seus sonhos. O patamar dos seus sonhos é que essa obra ela seja amplamente divulgada, que ela seja amplamente lida, até porque eu creio que seja interessante as pessoas que se interessam pela história do país, pela política, pela situação política do país, e que vai encontrar muitas origens de alguns fenômenos que nós vivemos na política brasileira atualmente. Então, eu creio que o patamar desse sonho ele é uma etapa desse patamar, se eu conseguir levar o meu livro para a Bienal de São Paulo, assim como outros eventos que acontecem pelo país, que são importantes, para que eu possa fazer
divulgação dessa obra. Exatamente, até porque todo esse processo de publicação independente, o autor tem que fazer sozinho. Ele não Sim. tem uma estrutura por trás, uma editora para bancar, nada disso. Então, a gente que está no caminho independente sabe dos nossos desafios, das nossas dificuldades, aonde vai, aonde não vai. É um processo, gente. E o Alan veio aí do Wattpad, a Marieta, na verdade. Ainda está lá no Wattpad ou você tirou? Apenas os 3 capítulos iniciais. Qual é o teu Wattpad? É Alan BR07. Alan BR07. Então vocês já podem começar a ler a história lá, gente. Exatamente. Dá para conhecer. Exatamente. Né? Bom, pra gente, antes da... Desculpa, Alan, fala. A pessoa que entrar pelo Wattpad, ela vai ter acesso aos 3 capítulos iniciais e a informação em seguida que o restante da história está disponível no Kindle, na loja Kindle da Amazon. No Kindle Ilimitado. Muito bem. Antes da gente poder aí começar a conhecer a Marieta, que já já a gente vai falar sobre essa personagem incrível, a gente vai conhecer o Alan. Por quê? Tem toda uma estrutura montada para essa história que só uma pessoa como o Alan, do calibre dele, pode produzir com perfeição. Isso fica evidente no prêmio que ele ganhou em 2021. O Alan, ele é um escritor romancista especializado em ficção histórica. Ele também é historiador, pós-graduado em História Militar Brasileira, aqui pelo Rio de Janeiro. Ele tem como especialidade os estudos sobre questões políticas, econômicas, sociais e militares, sobre a primeira metade do século XX, assim como os conflitos mundiais do período, como as guerras mundiais, a Guerra Civil Espanhola e demais processos revolucionários ocorridos no Brasil e no exterior. Alan, você lembra na nossa primeira live que eu peguei o livro da crise de 1929, que casou direitinho com o nosso bate-papo? Você sabe que eu reli mês passado essa crise de 1929? E aí você entrou em contato. É mole? É uma coisa... É algo que está sob uma influência do adulto. O seu primeiro livro, Marieta e o Tenente Vermelho, 1934, A Democracia Liberal, foi premiado com o primeiro lugar na categoria Ficção Histórica no concurso The Watts, organizado, obviamente, pela plataforma. O Alan, me diz uma coisa. Marieta foi um processo de muitos anos de estudo e de pesquisa, né? Conta pra gente como é que foi a construção desse teu livro. Claro, sim. Bom, tudo começou com a ideia que já vinha borbulhando na minha mente na década de 10, no início da década de 10, e depois que eu terminasse a graduação, eu começasse a escrita de romance. Até porque eu já vinha desenvolvendo muitas pesquisas a respeito dos revolucionários de 35 Levante. Quem assistiu o filme Olga vai saber do que eu estou falando. Olga com a Camila Morgado, com o Cato Ciocler, que é um filme que trata sobre o levante ocorrido em novembro de 1935 e que foi capitaneado pelos comunistas. Então, eu decidi começar a elaborar a construção, inicialmente, desses personagens que começaram a participar, que participaram do Levante na época. Porém, não se faz uma obra literária, especialmente sem um par, uma pessoa que se construísse, durante o processo, uma relação sentimental, uma relação amorosa. Tá? E
eu pensei que mulher eu posso colocar, eu posso construir para elaborar esse romance, né? E eu já, como eu já estava ambientado às pesquisas sobre as questões políticas da década de 30 no Brasil, das mulheres que conquistaram o direito ao voto em 1932. Tiveram os seus direitos políticos iniciais que foram ratificados pela Constituição de 34. Tá? E eu comecei a pesquisar mais a fundo que mulheres eram essas. E imediatamente a personagem da Maria começou a ganhar vida. E ao saber as nuances, as lutas que essas mulheres participaram na época, especialmente a trama desse livro, ela visa desconstruir um senso comum que ele é muito capilar na sociedade brasileira, de que os direitos políticos das mulheres foram introduzidos como uma ação, uma ação do presidente Getúlio Vargas, o que não é uma verdade. Ele concordou em estabelecer os direitos políticos das mulheres no Código Eleitoral durante o governo provisório, mas já era uma bandeira da Aliança Liberal, que foi o partido que ele concorreu à presidência em 1930, porém perdeu a eleição para o Júlio Prestes. Depois, no meio de outubro, aconteceu todo o processo revolucionário que depõe o governo da Primeira República, e essa luta dessas mulheres pelos direitos políticos e sociais no início do século XX, ela foi um processo marcado por muita luta, muitos avanços, muitos retrocessos e muitas prisões, muitas violências que essas mulheres sofreram. Elas tinham um estigma social muito perverso que carregavam consigo, e finalmente na década de 30 elas conseguem avançar nessa luta pela conquista de direito com esse momento aí entre 1932 e 1934. E eu fiz escolha por começar a obra no dia que a Constituição de 34 é promulgada, como um elemento ali, olha, estamos agora vivendo novos tempos. Então, o que essa mulher vai construir daqui para frente, certo? Isso foi o desafio mais delicioso da escrita dessa obra, foi o processo ao longo do tempo dessa personagem. Gente, para vocês aí serem inseridos ainda mais nessa atmosfera, e só para, se eu falar errado, você me corrija melhor do que ninguém, você pode me corrigir. Em 1930, acabou ali, né, esse período do Washington Luiz, e entrou o Getúlio Vargas. Isso, se vocês lerem as biografias, os livros voltados para essa época, vocês vão ver. E aí houve o tal do governo provisório, que tinha uma série de mudanças políticas, econômicas, e vieram várias transformações. Já em 1934, que é o Rio de Janeiro, onde o nosso autor traz essa trama, né? A Marieta já vem ali com esse empoderamento, uma mulher à frente do tempo. Eu falo porque eu li o livro do nosso autor e eu adorei, eu sou muito apaixonada por Marieta. E aí, nesse período, né, de 34, veio uma nova Constituição, que veio essas mudanças, né? E é exatamente nesse período que a história, o Alain vem abordando não só o empoderamento da Marieta, mas tudo o que aconteceu em volta, porque o pai dela era militar. E era aquele militar ferrenho. Só uma correção. O pai dela é industrial. O pai dela era um antigo proprietário. Quem era o militar, Alain? O militar é o Tenente Vermelho, é o Camilo. Ah, isso, confundi. O pai dela era industrial, isso mesmo. Porque ela foi criada com uma
rigidez, não foi isso, Alan? Muito grande. Sim. O pai dela era ali punk. E ela se sentia, ela tinha uma irmã, ela tem uma irmã. Qual o nome da irmã dela? Áurea. Ela mesma. Que já era mais submissa, que já era uma pessoa... Eu li seu livro, já tem mais de 2 anos que eu li seu livro, eu não lembro os detalhes, mas para vocês verem como Marieta me marcou, entendeu? Ai, adoro, não vejo a hora de pegar Marieta no colo, gente. E aí, Rio de Janeiro, 1934. A alvorada democrática brasileira tem o seu apogeu com a promulgação da nova Constituição Federal e que traz consigo novas perspectivas de luta para a jovem professora e militante Marieta. A gente tem um conflito ali dos operários dentro de uma indústria. O pai da Marieta era o dono, se eu não me engano, né? E exatamente. Fala sobre esse personagem, Alan, que vai tanto contra esse sistema. O Germano, ele é a representação daqueles personagens mandatários da Primeira República, da República Oligárquica, daquele pacto oligárquico, uma vez que ele, até o período do auge da crise, ele era um grande proprietário de fazendas de café, ele produzia café no Oeste Paulista, e ele, obviamente, a visão político-social dele é bem consolidada no conservadorismo, no tradicionalismo. Tem uma forma de enxergar a vida muito tradicional. E ele educa a família de acordo com esses padrões, tanto os filhos homens quanto as filhas mulheres, mas tudo se transforma quando acontece o auge da crise, que o café passa a não valer mais nada, há uma crise que derruba o preço do café lá para baixo, e ele, para salvar o mínimo do patrimônio da família, ele conseguir nas terras e se estabelece no setor industrial, no setor têxtil, no ramo têxtil. Abre uma indústria no Rio de Janeiro, em meados de 1931, e aí ele começa a ter começa a sentir as contradições do mundo do trabalho que anteriormente não afetavam tanto ele, assim, ele tinha atividade rural. Então ele começa a lidar ao mesmo passo que o governo provisório, ele começa a instituir as leis trabalhistas iniciais naquele período. Ele começa a lidar com o sindicalismo na porta da fábrica, campanhas dos operários por melhorias das condições de trabalho. Exatamente, uma vez que o trabalho feminino nas fábricas e o trabalho infantil era muito presente, e isso é uma das maiores contradições que ele tem dentro de casa com a Marieta, porque a Marieta ela usa toda a experiência política que ela construiu com os estudos que ela fez, com os livros que ela leu, e quando ela chega no Rio de Janeiro, ela mergulha na militância feminista, e ela começa a ser um ponto de contradição com o pai dentro de casa, ao buscar meios para melhorar as condições de vida daqueles operários. Então, ela, em 1982, ela organiza uma greve, ela ajuda a organizar uma greve que paralisa a fábrica por completo. O pai dela descobre e promove severas retaliações, até chegar o ano de 1934, que ela se sente inicialmente vitoriosa com todo o arcabouço de conquistas que o movimento dela conseguiu naquele período. Então, é um período também que é um ano também que, ao mesmo tempo que ela começa a visualizar novas conquistas, muitos problemas também ocorrem em decorrência das circunstâncias políticas que estão ao seu redor.
a gente tem de um lado um pai de direita extrema. Exatamente. Que se e do outro lado... O Germano, Pode falar. inclusive, ele adere, ele faz a adesão ao ideal integralista. Ele passa a vestir a camisa verde, a usar aquele uniforme. O integralismo, para quem não sabe, foi uma versão brasileira das ideologias assemelhadas ao fascismo que se instituiu na Europa naquele período. Né? Então, exatamente. Tem uma cena, gente, no livro, que o pai dela, ele de direita extrema, tem aquela mentalidade fechada, que ele faz menção ao que Hitler estava fazendo na Alemanha, na Europa, né? E, enfim, colocando os judeus dentro de campos de concentração. E ele fala assim, eu não sei por que não faz isso aqui. Eu não sei por que isso aqui não acontece aqui. Para vocês verem que personagem asqueroso que é o pai da Marieta. E do outro lado, a Marieta, professora de esquerda, que mexe com arte, que mexe com educação, com cultura, né? E tendo dentro de casa esses conflitos. Agora, muitas pessoas poderiam estar passando por isso naquela época, mas pouquíssimas tinham a coragem que a Marieta tinha. E uma outra cena que me marcou muito no livro, que eu não tirei a razão do pai dela, foi que, numa discussão entre os dois, ele vira para ela e fala assim, ué, você não gosta de defender os pobres e os oprimidos? Vai embora que eu quero ver se você sobrevive. Um dia, sem comida, sem roupa quente, sem roupa de cama, sem comida quente. E aí ela olha para ele assim e mantém o silêncio. Então o livro te causa ali umas sensações que tu fala, cara, quem tá certo e quem tá errado nessa história? Sim. Porque esse acontecimento que você relatou, é quando o pai dela descobre que ela começou a carreira de articulista no jornal, que ela é contratada, não fala para ninguém. Né? E o pai dela já toma um susto ao ver o artigo dela publicado, ela não escolhe nem pseudônimo, ela bota o nome dela próprio, que isso vai trazer consequências futuras, mas não é um assunto para esse livro agora, tá? Mas quando ela chega em casa, que ela tinha, no artigo, ela falou sobre os avanços que as mulheres soviéticas conquistaram depois da Revolução Bolchevique de 1917. Então, ele chega para ela e fala, olha, você diz que as mulheres russas têm esse direito, você exalta, por que você não vai viver na União Soviética e deixa todos nós? Né? Aí ela nem fica em silêncio, ela responde, não tenho vontade sim de ir na União Soviética, mas será quando eu precisar ir, quando eu tiver vontade de ir, quando for uma situação que eu queira ir para lá, que eu precise ir à União Soviética. No entanto, lá a revolução já foi feita, aqui não. Então, ela vai jogando com essa linha argumentativa. Isso é uma tônica que ela perdura durante todo o livro. Diversos aspectos, diversos capítulos do livro há esse embate interno. Porque a Marieta ela é uma personagem que ela recebeu muito acúmulo teórico. Ela leu muitos livros, né, porque ela vivia em São José do Rio Preto. Mas até então era uma realidade distante o que ela lia e o que ela via acontecer, porque era uma cidade, na época, né, uma cidade pequena, você não tinha um núcleo urbano como é a São Paulo capital, como é o Rio de Janeiro, é uma cidade de interior, certo? Quando ela chega na metrópole, aqui no Rio de Janeiro, que ela tem contato com o movimento sindical, movimento de mulheres, paralisações, passeatas, sabe? Ela, poxa, é isso que eu quero, e vamos lá. Ela começa a trabalhar na Escola Regional de Meriti, que é uma escola histórica,
ela foi comandada pela Armanda Álvaro Alberto, ela é a proprietária daquele colégio, e ela teve um dos processos assim, de educação, ela seguia o método montessoriano, assim, pobres, e aquilo ali se tornou uma grande referência que muitas outras escolas copiaram elementos dessa escola regional de Meriti, que fica em Duque de Caxias. A escola existe até hoje, tá? Escola Armanda Álvaro Alberto. Mas ela está funcionando? Sim. Só normal? Que ela não o nome da Armanda. Que é uma correção que precisa ser feita, voltar com ela ao nome da Armanda Álvaro Alberto. Ela está no nome do esposo dela, que ele ajudava, ele auxiliava ela nesse. Para você ter uma ideia, a primeira escola do Brasil que concebeu merenda escolar, que era o chamado mate com angu, que era servido como refeição. Mate com angu? Mate com angu. A gente está falando de quê? De que década? Década de 30, década de 20, década de 30. Na década de 20, perdura até a década de 30. Porém, esse projeto é descontinuado, ele é interrompido, depois que acontece o levante de 35. E os comunistas passam a ser perseguidos de maneira mais severa pelo governo Vargas, e ela, por ser militante do partido, ter pertencido também à União Feminina do Brasil, ela é presa, como outras companheiras dela, tá? E o colégio ele tem suas atividades interrompidas até mais ou menos o final da ditadura no Estado Novo. Ô, Alan, você aborda a ditadura no Marieta? Sim. Como é uma obra que são 7 livros, eu começo em 34 e terminarei em 1946. Então, eu falo sobre o Estado Novo de Vargas, a Segunda Guerra Mundial, o papel do Brasil na Segunda Guerra Mundial, o papel dos brasileiros durante a Guerra Civil Espanhola, que é um acontecimento que é considerado historicamente como a antessala da Segunda Guerra Mundial, que foi onde as potências envolvidas testaram as suas armas, mas não é correto a gente definir esse termo antessala da Segunda Guerra para explicar o conflito. É um conflito muito mais complexo. Tá? Mas e também será abordado em grandes detalhes durante os livros que estão por vir. Eu já estou produzindo o segundo livro. Da saga. E tem previsão? Ainda não. Mas é um processo que requer muita pesquisa, né? Eu posso garantir que o processo de produção dele vai demorar bem menos do que o primeiro. Porque o primeiro eu fui assim, completamente marinheiro de primeira viagem. Porque eu não era acostumado a escrever textos literários. Eu sempre estive voltado para textos acadêmicos, os TCCs que eu produzi, tanto na graduação quanto no pós, alguns artigos acadêmicos, enfim, era uma escrita historiográfica. Tive que superar muitas limitações para que eu pudesse produzir esse trabalho final. Então, já está entendida, né? A máquina já está azeitada, a coisa o processo evolui muito mais rápido. Muito bem. Agora, você sabe que eu fui no Museu do Catete, né? Conhecer o Palácio do Catete, aonde Getúlio se matou, gente. E o palácio é lindíssimo. Você já foi lá, Alan? Muitas vezes. Aquele lugar é lindíssimo. Tem um determinado espaço, gente, que tem a foto de todos os presidentes do Brasil. Os que a gente conhece e os que a gente não conhece. Desde Deodoro até o Bolsonaro, né? E tem um último andar, que era o andar onde
Getúlio se matou, lá não estava a arma dele, porque estava em restauração. Mas estava em exposição a cama, a blusa e o documento escrito pela mão dele, que ele estava... foi incrível, assim. Quem for do Rio ou estiver no Rio, é o Palácio do Catete. E tem os jardins do outro lado, que tem gastronomia. Vale muito a pena, gente. É maravilhoso fazer esse passeio. E aí, a ditadura na tua história entra no segundo livro. Não. Ela vai entrar ou no quarto ou no quinto, porque a ditadura do Estado Novo, ela se inicia em novembro de 37, 10 de novembro de 37, quando há o golpe, porque essa ditadura ela é forjada através de uma fake news, que foi o chamado Plano Cohen, que foi produzido um documento de que os comunistas, em 1937, iriam fazer um novo levante. Tá? Só que esse documento era falso, porque primeiro que o Partido Comunista ele estava completamente desarticulado, com a maior parte das suas lideranças presas, muita gente tinha sido morta, muita gente estava exilada, tá? E, basicamente, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, que era a capital federal, o partido ele não tinha mais o seu comitê de organização. Então, se em 1935, que já aquele levante pegou todo o bojo da Aliança Nacional Libertadora, que foi um movimento político de massas, que ganhou muitos adeptos, até ser posta na ilegalidade em julho de 1935. Então, o Estado Novo ele é ali o acabamento final, que a gente pode dizer, do que começou lá em 1930 com o governo provisório. Tá? Se formar uma república em que se acabasse com essas extensões políticas e estabelecesse um projeto de industrialização e também construísse um certo modelo do que era ser brasileiro. O que vem diversas proibições, se falar idiomas estrangeiros, especialmente quando o Brasil entra na guerra, o papel do Departamento de Imprensa e Propaganda, as campanhas publicitárias do DIP, exaltando o presidente Getúlio Vargas, tá? Exaltando as ações do governo, enfim, tem todo um arcabouço que ele foi concluído com esse golpe de novembro de 1937. Então, quando a ditadura do Estado Novo começa, já é um momento bem delicado para esses personagens que estão envolvidos na trama. Muito bem, a gente está falando de uma década, não tem nem 10 anos após a Revolução Industrial, né? Essa crise industrial em 29, que estava ali no resquício de gripe espanhola e Primeira Guerra Mundial. Então, vai tudo aí se embolando, né? E na boca, na boca entre aspas, né? Porque a ditadura foi na década de 40, mas está tudo ali mesclado. A Marieta é filha mais velha de uma tradicional família aristocrata e com 25 anos de idade, junto com as suas companheiras, elas dão nova importância à luta pela emancipação social e política das mulheres, ao mesmo tempo em que essa jovem enfrenta dentro de casa uma relação cada vez mais difícil com o seu pai, o industrial integralista Germano, que é o que a gente estava falando aqui sobre essa relação complicada de direita e esquerda, liberal e radical, inserida em uma conjuntura política marcada pelos efeitos avassaladores da crise econômica no final da década de 20, a crise de 29, né? Pelos radicalismos ideológicos, pelas lembranças recentes e dolorosas
das guerras civis, além dos esforços coercitivos do governo de Getúlio Vargas para controlar o status quo político do país. Marieta agirá com determinação frente aos novos desafios que surgirão em sua trajetória. Ou seja, já nesse volume, gente, a gente viu o quanto que Marieta sofre. Só que ainda não é o suficiente, porque ela está no ápice da idade, no ápice ali da luta das causas dela, justamente voltada para a política. É uma menina que trabalha, que coloca ali no jornal as próprias ideias, e ela paga um preço muito alto nisso já nesse primeiro volume. E, se eu não me engano, ela foi expulsa, né, Alan? Não, ela não foi expulsa, mas ela começa a sofrer retaliações cada vez mais intensas por parte do pai. Até que chega o episódio da festa de Réveillon, não sei se você lembra. Não lembro. Conta pra gente, que eu não lembro. O pai dela, ele organiza, o Germano, ele conhece um empresário alemão que é vinculado ao Partido Nazista, que chega ao Rio de Janeiro com a família, e eles se conhecem, o Germano e esse empresário Helmut Engler Hildebrand, eles se conhecem. E uma vez que a ideologia é comum entre os dois, é algo comum entre os dois, fortalecem um laço, e o Germano decide homenagear a família do Helmut na festa de Réveillon. Passam o Réveillon juntos, na mansão da família Fontoura da Nóbrega. Isso, obviamente, a Marieta não aceita, né? Porque ele vai estender bandeira nazista, bandeira com a suástica. Verdade. É verdade. Então, ele vai tomar medidas para impedir que a Marieta sabote o evento. E tadinha, ela dá uma sofrida ali, ó, que dá um aperto no coração, porque a cena é forte, é uma cena de violência, e é uma cena bem forte. E a Marieta, gente, ela tem uma irmã, e essa irmã é totalmente diferente. É uma personagem. É uma Bonne Vivante. É o que ela? A irmã dela é uma Bonne Vivante. Exato. Ela vem ali caminhando conforme o fluxo da água. Ela não luta, ela não briga, ela cata. Então o pai dela fala: você vai casar com fulano. Ela fala assim: senhor. Você vai fazer isso. Ela fala assim: senhor. E ao mesmo tempo, ela tá ali com a irmã dela. Para com isso, Marieta. Não faz isso, Marieta. Marieta. E nananã. E a Marieta, não, porque você... Então, esse conflito entre irmãs também é um dos pontos altos da história. Porque você ama a tua irmã, você vê que ela é submissa a um monte de situações, você não pode dar na cara dela para acordar, porque isso é dela. Ela foi criada exatamente assim, para ser submissa. A Marieta que fugiu ali do ponto. Alguma coisa ali, a Marieta falou: opa, não é isso. Então tem uma relação de amor e ódio ali. A gente pode dizer que o pai também, existe uma relação de amor e ódio, porque o pai sofre, e esse sofrimento que ele não mostra no decorrer da história fica evidente no final, né? Então, assim, o livro do nosso escritor é sensacional. É incrível. Alan, o que os leitores podem aí... a Simone está falando aqui, a Áurea é muito esperta, sabia lidar com as questões. Tem esse lado também, né? Ela contorna, ela diferentemente da Marieta, que ela enfrenta o pelotão ali de frente, a Áurea, ela flanqueia, ela contorna. Eu sei que se eu enfrentar isso aqui, eu vou sair perdendo porque eu sou o elo mais fraco da corda. Mas eu posso contornar, pegar a corda e enrolar todo mundo. Exatamente. A Simone está aqui.
Na minha opinião, a Áurea fingia ser submissa. Muito obrigada, Simone. É isso. A Áurea, gente, ela é que nem aquele ditado da água, que não bate na pedra. Ela simplesmente vai conforme o rio manda. Mas é exatamente isso. Ela fingia uma submissão. Ela fingia acatar para não gerar conflito. A Marieta não, a Marieta já gerava um conflito, um desconforto, um incômodo na mãe, no pai. Ela Fala. acha o que ela acha errado, o que ela acha injusto, ela reclama publicamente, ela enfrenta, ela mostra que vai fazer o contrário, sabe? E não tem, assim, ela não tem medo de pôr a cara dela para bater, sabe? Isso. A gente pode esperar aí da Marieta para os próximos volumes um amadurecimento? Um amadurecimento, mas aí eu utilizo até uma frase, eu não concordo com ele ideologicamente, tá? Mas eu concordo muito com uma frase do Winston Churchill a respeito dela, que ele no início, quando ele assume o cargo de primeiro-ministro britânico, ele diz, olha, eu não tenho nada a lhe oferecer senão dor e lágrimas, sofrimento e lágrimas. Então, sim, sabe? Então, é o que os leitores podem aguardar das partes subsequentes do livro. Muito sofrimento, muita aflição, muita luta também, muita esperança, sabe? Eu já fico imaginando Marieta na ditadura, gente. Em 45, já fico. Ela é uma personagem que ela sempre tem dentro dela a perspectiva de viver em um mundo melhor. Um mundo que ela considera como... Deu uma travadinha. Aí, foi. Voltando ao que eu estava comentando, ela mantém sempre a expectativa, a perspectiva de construir esse mundo melhor, sabe? Construir essa nova realidade, de não ter medo de construir essa nova realidade, de ter de enfrentar o que for em nome dessa nova realidade, sabe? Então, obviamente, ainda mais que é uma personagem enraizada na conjuntura política daquela época, inevitavelmente ela sofre as consequências das escolhas que ela fez. Alan, se você pudesse voltar para essa época, voltar não, se você pudesse ir para essa época, você iria? Com certeza. Uma das coisas que eu mais sonho é ter um DeLorean para poder... Mas ainda vou escrever uma obra sobre isso. Eu já estou escrevendo, na verdade, uma obra à parte sobre isso, que envolve essa questão de viagem no tempo. Mas é um... Aí já tem uma pegada mais de ficção científica, né? Sim, científica com histórica. Então, poxa, desde pequeno, eu lembro quando era criança, eu assisti De Volta para o Futuro, aquele filme, assim, blockbuster total, né? Mas na época aquilo ali me chamou a atenção. Mas eu, assim, um dos filmes que eu mais gostava de assistir quando eu era criança era esse, porque eu fui fascinado com essa ideia da viagem no tempo. E é uma coisa que, dentro do que eu escrevo, dentro do espectro da minha obra, do meu projeto, é fazer com que o leitor, de uma certa forma, consiga voltar a fazer essa viagem no tempo àquela época. Então, eu me esforço para ser bem rigoroso nos aspectos históricos, sabe? Para não cometer anacronismo. É claro que até na nota de agradecimento, na nota do autor de agradecimento, eu menciono isso, que
algumas situações da trama, eu jogo um anacronismo ali para dar um avivamento, mas não é nada que seja absurdo, como, por exemplo, eu vi outro dia, já tem umas novelas atrás aí de época, e a novela se passava em 1945, um jogo de futebol acontecendo, aí o camarada dá um carrinho no outro, e um cartão vermelho, ó, pum! Toma aqui, um cartão vermelho em 1945. Aí, depois de substituição, o técnico de substituição, duas coisas que principalmente são inventadas em 1970. Sabe? Então, eu posso garantir ao leitor que esse tipo de erro eu não cometo, sabe? Eu fiz uma pesquisa muito profunda sobre os utensílios da época, os produtos da época. Antes de escrever cada capítulo, eu leio ao menos 3 jornais da época. Uma coisa interessante de falar, cada cabeçalho de capítulo ele vem com a data, o horário, até a temperatura. E a medição de temperatura começou na década de 30. É outro elemento também interessante. Que maravilhoso. Deu até vontade de ler Marieta de novo, gente. Não vou mentir para vocês, não. Não vou mentir para vocês, não. Deu vontade. Agora, o Alan, aqui no site da Amazon, tá 1096 páginas. Sim. Você diagramou o arquivo? Diagramei. É porque no 14x21 saiu com esse número de páginas. Mas o impresso será no 16x23. E aí... Ah, sim. Sim. Tem que ser. Mas o tamanho Deixa físico vai ficar algo parecido com um Vadmecum. Pois é, o físico tem que ser 16x23 por causa do número de páginas. Eu vou ver aqui a diagramação. Ali. Tá. Nossa, botou umas tabelas aqui. Que tabelas são essas? Tabela de código Q. Está utilizado porque tem um capítulo que se passa na greve dos Correios, em que o regimento o pelotão do Tenente Camilo é chamado para conter essa greve. Tá? E ele se comunica por rádio com comando. E a comunicação é feita em código Q de radiofonia. Então, como eu falo, no capítulo eu boto todas as siglas do código Q ali, no diálogo, o leitor, para o leitor não ficar perdido, sem saber o que significa cada letra, eu botei essa tabelinha para que ele possa se guiar ali. Essa tabela só vai servir para esse capítulo específico. Mas é o capítulo 57. Isso aí, QRT. Exatamente. Essa capa tá lindíssima. Desde da primeira, né? A gente já... Rapidinho, gente. Só um minutinho aqui. Menino, quase 1.100 páginas. Sensacional. Que trabalho, hein, Alan? Trabalho demorado, trabalhoso. Envolveu muita visita, muita consulta a arquivos, a institutos. Foi você que fez? Você fez, pagou para um diagramador? Não, eu fiz. Foi você que fez? Hoje em dia, com a internet... Olha, antes da internet eu já tinha a possibilidade de ser um autodidata em muitos aspectos. Agora, com a internet que a gente tem, só na frente quem não quer. É verdade. Falta tutorial de diagramação, sabe? Eu fui acompanhando, fui aprendendo coisas novas. E também é algo que, até para superar
para pagar os boletos. Um serviço agora para os escritores também. Eu te entendo porque eu estou fazendo os meus projetos também. De vez em quando eu vou ali e me aventuro em alguém, mas eu aprendi também a fazer e estou fazendo de um jeitinho com mais calma, e etc. Os livros estão passando por uma reestrutura aí para uma próxima edição e está sendo bem trabalhoso também. Eu deixei para vocês, gente, o link do livro do nosso autor, tá? Então é só acessar lá, tá disponível no Kindle Ilimitado. Vocês podem ler. Tem 3 capítulos no Wattpad. Tem livro sendo produzido, que é a continuação de Marieta. Agora, Alan, a gente falou, e a gente não falou do Tenente Vermelho, né? Mas só um parênteses. Amanhã eu estou muito ansioso para a sua live sobre o algoritmo do Kindle Unlimited. Será que... Eu ainda não disponibilizei o horário. Eu não sei qual horário que eu vou fazer. Eu vou disponibilizar hoje ou amanhã de manhã o horário. Tá, me avisa, por favor. Eu vou deixar a live, gente. Antes de eu começar a fazer a live, eu vou abrir uma live só com slide. Para o pessoal já se atentar e chegando devagar. E aí... eu vou abrir, não se preocupe, eu vou te mandar mensagem, tá? E de qualquer maneira vai ficar gravado. Alan, a gente não falou do Tenente Vermelho, fala pra gente um pouquinho. Bom, o Tenente Vermelho, que tem o nome de Camilo Dias Pereira, filho de imigrantes portugueses que chegaram no início do século ao Brasil. O pai dele, Ilídio, é marceneiro, a mãe dona de casa e usa a casa para dar pensão, como se fosse um restaurantezinho, dar pensão para trabalhadores que aos arredores do bairro do Meia, de todos os santos, na verdade, né? Mas a gente considera a Meia. E, estimulado pelo pai, ele entrou na escola de guerra bem jovem para ser um cadeete do exército. Ele se forma na década de 20, começa a prestar serviço no 3º Regimento de Infantaria, e, ideologicamente, ele é bastante próximo ao grupo do Luiz Carlos Prestes. Ele é bastante influenciado pela linha política do Luiz Carlos Prestes, que foi um líder de uma revolta tenentista chamada Coluna Prestes de Miguel Costa, que percorreu o interior do Brasil com uma tentativa de um processo revolucionário que depusesse o governo do então presidente Arthur Bernardes. E quando Prestes se filia ao Partido Comunista do Brasil no seu exílio, enquanto ele estava na Argentina, porque quando o Prestes termina a coluna e se exila na Bolívia, um dos fundadores do Partido Comunista do Brasil vai encontrar com ele, que é o Astrogildo Pereira. O Astrogildo Pereira é o que põe o Prestes para ler as primeiras obras de Karl Marx. O Prestes fica com essa linha política, considera adequada ao seu modelo de revolução e estabelece na União Soviética durante alguns anos, trabalhando como engenheiro, porém o Partido Comunista não desejava sua filiação, enfim, há todo um imbróglio. E o Camilo, ele é bastante próximo, o Tenente Camilo, ele é bastante próximo ideologicamente do Prestes, tanto que ele se filia ao partido, mantém essa filiação sob sigilo, organiza um trabalho de distribuição de jornais do partido dentro do regimento dele, junto com a baixa e média oficialidade, e ele começa a organizar uma célula. Ele e os companheiros começam a organizar a célula do partido. E ele tem, como eu coloquei, um hobby, ele tem um hobby de fazer coleção de artigos de jornal. Aí eu não vou falar mais porque eu não vou dar spoiler sobre isso. Mas, você sabe, Alan, que... desculpa, pode continuar. Dentro do regimento dele, ele já começa a sofrer algumas pressões, tanto por parte do comandante, que é
é uma pessoa que tem ele como muito querido, um oficial subalterno muito querido, tá? E de outros militares que começam a ver com desconfiança as atividades, o que ele pensa a respeito da política. Então, são os elementos aí que fazem parte do que é o Tenente Camilo na prática. E que vai se desenrolar nos outros volumes, né? Então, não podemos falar de spoiler aqui, gente. Para quem não sabe, fala lá. Eu conto as partes mais importantes do livro sem querer. Não vou deixar você dar spoiler aqui. Lembrando, gente, que quando a gente fala do Prestes, né, automaticamente a gente já lembra da Olga. A Olga era a esposa dele, foi pego pelos nazistas, morreu grávida, dentro de uma... qual é o nome? Câmara de gás, né? Mas então, depois que a filha, a Anitta, nasce. Ela é morta em 1942. Outro livro. Só abrindo um parênteses aqui. Olga é um outro livro também que quem puder ler, leia, porque é muito importante a gente entender também toda essa pegada. E a outra indicação que eu ia dar aqui era o do Quarto de Despejo, da Ana Carolina. Ai, meu Deus, esqueci o sobrenome dela. Fui na exposição e esqueci. Ela fala muito sobre esse período Prestes, o quanto a política era também diretamente desse período relacionada à miséria que ela vivia, à pobreza que ela vivia, o quanto ódio ela tinha pelo Prestes e todos os políticos envolvidos nessa época por causa da fome, da miséria, da pobreza, de tudo que estava instaurado naquela época. Então ficam duas dicas aí. Quarto de Despejo e Olga, para quem quiser. E, evidentemente, o livro do nosso autor, Marieta e o Tenente Vermelho. Tá? Muito obrigado. Alan, eu vou ficar aqui contigo mais uma hora. Vamos ficar mais uma hora aqui? Vamos falando, batendo papo? Querido, eu amei receber você no meu projeto de novo. Saber que Marieta rendeu frutos, que um segundo volume vem aí e que você tá na Amazon com força e todo mundo tem que ler Marieta, gente. Eu já li, eu super indico, é lindo e é preciso. Então, assim, Alan, parabéns pelo trabalho, pelo esforço, por esse caminho árduo que você tem traçado sozinho, porque publicação independente é difícil. E obrigada, volte sempre. Eu que agradeço, meu amigo. Eu que agradeço. É sempre ótimo poder participar da live com você. Eu participei a primeira vez e os frutos, sabe, foram maravilhosos. Muitas pessoas que apareceram se interessando pelo meu trabalho. Eu vi também que o seu trabalho cresceu, o seu trabalho digital, desse projeto do livro Não Me Livro. Eu vejo que eu acompanho você tanto aí no Instagram quanto no TikTok. Então, eu vejo muitos cortes que você publica de outros autores, de entrevistas, sempre com perguntas pertinentes, com perguntas, sabe, que possibilita o autor a expor em detalhes as características do seu livro. Você está de absoluto parabéns pelo seu trabalho, né? Muitíssimo obrigada. Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que vai assistir depois. Dizer que eu vou marcar o autor como colaborador. Então, vocês vão poder assistir no Instagram dele, no meu, e em todas as plataformas do podcast. Do livro Não Me Livro. Canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Alan, um beijo, amor. Obrigada. Até a próxima.